pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento iOS. Hoje nós vamos estar seguindo com o nosso aplicativo que a gente estava desenvolvendo, que era o aplicativo de login e cadastro, né? Então vamos dar uma rodada aqui no nosso aplicativo para ver onde a gente tinha parado, certo? Na última aula que a gente teve, a gente aprendeu um pouco mais sobre os opcionais e como que a gente podia tratar ele, né? Então a gente conseguiu utilizar essas coisas que a gente aprendeu para validar o nosso formulário aqui no cadastro, né? Então a gente conseguia clicar quando a gente clicasse em cadastrar, a gente ia validar campo por campo e apresentar uma mensagem adequada, caso nenhum desses campos tivesse sido preenchido, certo? Então um exemplo aqui é o que o campo de nome não for preenchido, certo? Bom, a gente fez todas essas validações aqui para a gente poder fazer o cadastro do usuário no final, tá bom? Hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer a ação para esse botão de selecionar imagem. Então a gente vai mostrar, nós vamos aprender hoje como selecionar a biblioteca do usuário para a gente conseguir acessar uma imagem, para a gente colocar de perfil do nosso usuário aqui, tá bom? Então vamos começar a fazer essa parte, tá? A gente já tem uma função que a gente já tinha criado quando o nosso botão de imagem for clicado, tá? Então se a gente colocar um print aqui, colocar botão imagem clicado, né? Toda vez que a gente rodar o aplicativo e eu clicar nesse botão, a gente vai ter um print aqui embaixo, certo? Então, ó, a gente pode selecionar aqui essa opção aqui, caso não tenha aparecido para vocês. A gente consegue esconder aqui e tal. Então vamos clicar aqui. Então, botão de imagem clicado. Então, se a gente clicar aqui várias vezes, a gente sabe que o nosso botão está funcionando, certo? Beleza. A primeira coisa que eu quero fazer é apresentar para o usuário a biblioteca de imagens dele, tá bom? Mas uma coisa bem importante que a gente tem que prestar atenção é que a Apple se preocupa bastante com questão de segurança e privacidade do usuário, tá? Então a gente não pode simplesmente ir acessando a biblioteca de fotos do usuário assim, a gente tem que pedir a permissão do usuário antes da gente mostrar isso para o usuário, tá? Então, como é que a gente pede a permissão? Bom, primeira vez que a gente for mostrar a tela da lista de biblioteca do usuário, da lista de fotos do usuário, a permissão já vai ser pedida para a gente, tá? Mas o que a gente tem que fazer é passar uma imagem, uma mensagem descrevendo do porquê que a gente está usando, a gente quer usar a biblioteca dos usuários, entendeu? Então, para isso, a gente vai acessar esse arquivo aqui chamado info.plist, tá bom? Aqui funciona o seguinte, aqui a gente consegue colocar umas entradas pro nosso programa para ele conseguir identificar algumas chaves que a gente passa para ele, algumas informações, tá bom? Funciona assim, aqui do lado tem algumas opções e do outro lado a gente vai passar um valor para ele, tá bom? Aqui no meio só diz qual tipo desse valor, então vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui no mais e vamos adicionar uma chave nova, tá bom? Então vamos procurar aqui por privacy e vamos procurar aqui por aqui ó, Photo Library Usage Description. Então vamos selecionar essa opção aqui, tá bom? Nota que ele já completa automaticamente para você, porque essa aqui é uma chave que o Xcode já conhece, tá bom? Então é uma opção que ele já conhece. Agora a gente só precisa passar um valor para essa opção, tá bom? Então aqui ele já também nota que ele já passou como string, então ele já sabe que esse valor aqui vai ser um texto, tá bom? Então vamos colocar aqui uma mensagem, essa mensagem aqui vai ser apresentada para o usuário quando a gente for tentar acessar a biblioteca dele, tá bom? E daí ele vai poder dar permissão ou não, tá bom? Então vamos colocar essa mensagem, vamos colocar, precisamos acessar sua biblioteca de fotos para você selecionar uma foto de perfil. Beleza, então agora quando for a gente tentar acessar a biblioteca de fotos do usuário, essa mensagem vai ser apresentada para ele, tá bom? Notem que, no caso do simulador, como a gente está rodando aqui num simulador e não num dispositivo real, esse pop-up nem vai ser apresentado para o usuário, tá bom? Mas, quando a gente tentar rodar num celular mesmo, num iPhone de verdade, caso a gente não tenha essa mensagem aqui, o aplicativo pode até crashar. Eu acho até que ele crasha mesmo, tá bom? Então, é necessário, se a gente for usar a biblioteca do usuário, a gente tem que providenciar essa mensagem, tá bom? E também quando a gente tentar subir esse aplicativo para a App Store, para a loja de aplicativos da Apple, caso a gente não tenha uma mensagem que descreva bem o que a gente está passando, o nosso aplicativo pode até ser rejeitado por causa disso, entendeu? Então a gente vai ter que fazer uma versão nova do aplicativo, fazer essa correção e tentar subir de novo, tá bom?
Mas vamos voltar para o nosso aplicativo. Agora voltando para cá, para a gente conseguir acessar a imagem da biblioteca do usuário, a gente vai usar uma outra view controller especial, que é a chamada... Vamos criar aqui. Let Image Picker, vamos chamar de Image Picker. E o nome dessa view controller é UI Image Picker Controller, tá bom? Vamos abrir o inicializador dele aqui, a gente não precisa passar nada, então a gente pode usar o inicializador vazio mesmo, tá bom? Beleza. E agora a gente pode simplesmente chamar um present image picker, dizer que a gente quer animado, e a gente pode passar new aqui, certo? É opcional, a gente não quer fazer nada quando essa view controller for apresentada, tá bom? Então vamos rodar agora para ver o que acontece. Quando a gente clicar em cadastro, selecionar uma imagem, pronto, agora já funciona pra gente. Então, notem que não apareceu nenhum pop-up pra gente com aquela mensagem, tá bom? Isso é por causa do simulador, tá bom? A gente tá com um simulador. Se a gente tivesse num device real, no iPhone mesmo, já ia aparecer pra gente, tá bom? Então não se preocupem com isso. Bom, aqui a gente consegue selecionar uma imagem, mas notem que nada acontece quando essa imagem é selecionada, tá bom? Então a gente está selecionando uma imagem aqui e nada acontece, tá bom? Também tem esse botão de cancelar aqui pra gente. Quando a gente clica, ele some. E a gente também podia puxar aqui da barrinha de cima e arrastar para baixo, que ele vai desaparecer também, tá bom? Mas o que a gente quer saber agora é descobrir quando uma imagem for clicada e responder a essa ação, né? Então a gente tem uma image view aqui que a gente tinha colocado aqui. Então quando uma imagem for selecionada, a gente quer colocar essa imagem ali para depois a gente usar quando a gente clicar em cadastrar, para usar para cadastrar o nosso usuário, certo? Então vamos fazer isso. Como é que a gente escuta esses eventos do usuário que o usuário clicou? Bom, a Image Picker tem uma propriedade chamada Delegate. Tá? É a mesma ideia da Table View e do Text Field também. Então a gente pode passar um objeto para esse cara e a gente consegue escutar atualizações de eventos que acontecem, tá bom? Então notem que o tipo dele aqui é UI Image Picker Controller Delegate e, esse símbolo aqui quer dizer UI Navigation Controller Delegate. Então o objeto que a gente passar para esse delegate do Image Picker tem que ser desses dois tipos aqui, desses dois protocolos, tá bom? Então, bom, a gente quer escutar essas atualizações, então vamos passar self aqui, que é a nossa própria view controller, tá bom? Agora ele está falando que a gente não conforma com esses protocolos, tá bom? Então a gente pode clicar aqui no Fix e ele já vai preencher aqui pra gente no nossa view controller aqui. Então a gente já tem a gente tem que a nossa view controller já conforma com esses dois protocolos aqui, certo? Beleza, então agora esse sinalzinho aqui de falha já deve até sumir. Beleza, sumiu. Beleza, mas como é que a gente vai para escutar essas mudanças? Qual método que a gente usa? Bom, se a gente for aqui para o final, vamos dar um espacinho aqui, vamos escrever Image Picker Controller. Ó, já apareceram umas funções aqui pra gente, né? Então tem essa Did Cancel. Então se o usuário clicasse naquele botão de cancelar, essa função seria chamada, tá bom? Então a gente poderia executar algum código aqui caso o usuário clicasse no botão de cancelar. Isso aqui não serve para nada pra gente, né? Então vamos usar outra coisa. Tem essa função aqui embaixo que ele diz Image Picker Controller, daí ele passa o picker mesmo, que é a Picker Controller, então a gente conseguiria até acessar essa view controller, que é legal. Did finish picking media with info, então daí ele passa um info, que é um tal desse tipo aqui, ó, tá bom? Isso aqui é a função que a gente vai precisar, então aqui tem até uma descrição, tells the delegate that the user picked a still image or movie. Então a gente consegue saber aqui quando um usuário pegou uma imagem ou um filme, ou um vídeo, tá bom? Então vamos clicar nessa função aqui, tá? Vamos colocar um print aqui, só como teste, tá bom? Teste. Então vamos rodar o projeto e vamos ver se quando eu selecionar uma imagem, ele vai chamar essa função de teste, tá bom? Apareceu uma mensagem aqui, mas deve ser alguma coisa do simulador mesmo. Vamos clicar aqui numa imagem. Ó, já apareceu o teste ali pra gente, né? Mas notem que ele nem tá escondendo mais a nossa tela, tá? Então, pra gente esconder a tela, a gente pode pegar esse picker aqui, que é a própria view controller, e a gente pode dar um dismiss nela, tá? A gente quer que seja animado, sim, e na completion, bom, a gente não quer nada, a gente não quer executar nada quando termine, né? Então a gente pode passar new aqui, como é opcional, a gente pode passar new e não tem problema, tá? Então vamos tentar rodar de novo e vamos ver se pelo menos ele esconde. Opa, cliquei no botão errado. Vamos ver se ele esconde pra gente.
Bom, beleza. Agora ele já está escondendo e a gente consegue ver o nosso print de teste também, tá bom? Então, beleza. A gente já tem que a gente esconde, isso já ajuda a gente, mas a gente também quer acessar a imagem para a gente colocar como perfil do nosso usuário, tá? Como é que a gente vai acessar essa imagem, tá? Então, beleza. Aqui, que nem eu falei para vocês, a gente tem nessa propriedade info, nesse parâmetro que é passado para a gente consegue acessar a imagem, né? Mas vocês notem que tem um tipo diferente aqui, tá? A gente já tinha visto que a array, a lista, ela é representada com esses parâmetros aqui, tá bom? Mas quando tem dois pontos no meio, aí já é um outro tipo, é o chamado de dicionário, tá bom? Um dicionário funciona da seguinte forma: ele tem uma chave e ele tem um valor. Então vocês podem imaginar como se fosse um dicionário de inglês para português, tá? Então vocês conhecem uma chave, então vocês conheceriam a palavra em português, mas vocês não conhecem a palavra em inglês, por exemplo. Então vocês poderiam procurar por uma chave e então vocês iam achar o valor que seria a palavra que vocês querem, tá? Então se eu procurasse, por exemplo, livro no dicionário de português e inglês, livro seria a chave, seria a palavra que eu conheço, né? Então eu procuraria por livro e eu teria como resposta um valor, né? Seria book, certo? Então aqui eu tenho que o nosso parâmetro info, ele tem uma chave que é desse tipo aqui, info key, e ele tem um valor, e esse valor está como n, tá? E quando eu digo n, quer dizer que pode ser qualquer coisa, tá? Então pode ser uma string, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo. Então, que nem na descrição que aparecia pra gente, essa função é chamada quando qualquer tipo de mídia é selecionada pelo usuário aqui nessa tela, tá? Então, inicialmente a gente está vendo só imagens aqui, mas na biblioteca do usuário podia ter vídeos também, certo? Então, dentro desse info aqui, a gente poderia ter vídeos e imagens, então poderia ter muito mais coisa, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona. Se a gente tentar acessar esse info, tá? Para a gente acessar ele, a gente tem que passar uma chave, tá bom? Então, para a gente passar uma chave, a gente tem que colocar esse símbolo aqui e a gente coloca a chave aqui dentro, tá? Essa chave aqui, ele está pedindo como exemplo para a gente, a chave tem que ser desse tipo aqui, ó, ponto info key, tá bom? Então, se a gente clicar aqui e apertar ponto, a gente vai ver todas as opções que a gente tem de chave que a gente pode passar, tá bom? Então, tem aqui, ó, crop rect. Então tem uma descrição aqui do que ele serve, ele não vai ajudar pra gente. Tem essa opção aqui, imagem editada, tá bom? Então no nosso Image Picker aqui tem uma opção da gente passar que faz com que apareça, depois que a gente selecionar uma imagem, aparece uma tela de edição que a gente pode editar essa imagem aqui. Mas como a gente não marcou ela aqui, então essa opção de imagem editada não vai aparecer pra gente, tá bom? Bom, essa opção Image URL seria a posição, se eu não me engano, a localização dessa imagem no celular. Então, no celular tem bastante pastas para indicar onde é que as coisas ficam organizadas, e então a gente conseguiria acessar a pasta exata onde está essa imagem, tá bom? Bom, a opção que a gente vai querer essa aqui, ó, Original Info. Com essa opção aqui, a gente vai ter acesso à imagem original selecionada pelo usuário, tá bom? Então vamos colocar essa opção aqui, Original Image, tá? E a gente vai criar uma variável chamada Selected Image, tá bom? Beleza, mas notem que essa Selected Image que a gente criou tá como N e opcional, tá bom? O que acontece? A gente não quer como N, a gente quer como uma imagem, tá? Mas, que nem eu falei para vocês, dentro desse dicionário pode ter muitas coisas. Pode ter uma imagem, pode ter um vídeo também. E um vídeo não seria UI image, seria algum outro objeto, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui é um cast, que a gente chama, para converter isso para uma imagem, tá? Então, a gente pode converter N para imagem, tá? Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? O Xcode ele vai tentar converter esse objeto N, se ele achar alguma coisa no dicionário, para uma imagem, tá? Então assim a gente vai conseguir acessar diretamente como uma imagem para a gente, tá? Mas notem que ele é opcional, certo? Então pode ser que ele consiga converter isso para uma imagem ou não, entendeu? Quando a gente estivesse acessando isso aqui, pode ser que fosse um outro objeto, pode ser que fosse um vídeo, ou pode ser que fosse uma string, ou qualquer outra coisa. Então o Xcode ele vai tentar, mas a gente está marcando como opcional, porque pode ser que ele não consiga, certo?
Então a gente poderia fazer alguma validação nessa imagem, a gente poderia fazer um guard let aqui, que nem a gente fez, um if let, alguma coisa assim, certo? Então, para a gente testar, a gente pode fazer um if let image igual a selected image. Daí a gente vai fazer, dentro desse if aqui, a gente consegue acessar o image quando ele der certo. Então a gente sabe que aqui, esse image aqui, ele deu certo, então é a nossa imagem. E a gente sabe que ele não é mais opcional, porque ele deu certo, ele caiu aqui dentro desse if, certo? Então aqui a gente pode selecionar a nossa image view e a nosso parâmetro de image, e a gente pode passar essa imagem que a gente recebeu agora, certo? E a gente pode fazer até um else também, e mostrar uma mensagem para o usuário falando que ele deve selecionar uma imagem, certo? Então, caso ele selecione alguma outra coisa que apareça na biblioteca dele, a gente garante para ele que ele tem que selecionar uma imagem para continuar, tá? Então, a gente pode botar um pop-up aqui. Você deve selecionar uma imagem, tá? Então, vamos rodar para ver o que acontece agora. Ó, deu certo já. Então, a gente conseguiu capturar a imagem daqui direto, certo? E já passamos para a nossa image view, então já aparece a imagem de perfil aqui do nosso usuário, certo? Aqui no nosso Xcode, no simulador, vai aparecer essas imagens de padrão para vocês. Então, a gente não tem nenhuma imagem de perfil adequada aqui, certo? Então, por isso que está aparecendo essas imagens aqui, tá bom? Mas beleza. O que mais que a gente pode ver? Bom, aqui no Image Picker, tem algumas outras opções que a gente pode ver também, tá? Então, se a gente clicar ponto, a gente consegue ver outros parâmetros dele também, tá bom? Então, a gente tem essa opção aqui, Allows Editing. Então, vamos ver o que ela faz. Reparem que ela é do tipo bool, então é verdadeiro ou falso, tá? Então, ele está fazendo uma pergunta. Ele é para permitir edições, certo? Ela começa como false, então como não, certo? Mas a gente vai colocar como true aqui, para dizer que ele permite edições. Então vamos ver o que acontece quando essa opção é selecionada. Cadastro, selecione uma imagem. Agora aparece uma tela de edição de imagem que a gente pode arrastar essa imagem e fazer algumas edições aqui, né? Não são grandes coisas, mas já daria para fazer alguma coisa aqui, tá bom? E a gente pode clicar em Choose ou Cancel aqui. E se eu clicar em Choose, ele vai escolher a imagem e vai chamar a mesma função aqui, tá bom? Caso a gente queira, a gente está acessando a imagem original aqui, mas eventualmente se a gente conseguisse cropar a imagem ou dar algum zoom, a gente poderia acessar essa opção aqui. Opa. Imagem editada, então a gente conseguiria acessar a imagem após ela ter sido editada lá, tá bom? Bom, eu vou deixar a original image também e vou tirar essa opção aqui. Era só para mostrar para vocês mesmo, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar ela também. Bom, vamos ver o que mais que ele tem aqui. Ele tem outras opções aqui também. E uma legal dela é a seguinte. Vamos ver. Source Type, essa opção aqui é legal. Com Source Type, a gente consegue selecionar outras opções. Vamos ver qual tipo que ele é. Source Type, ele tem um tipo chamado ImagePickerController.SourceType, tá? Então, se a gente clicar aqui no ponto, a gente consegue ver as opções que a gente tem. Então, a gente consegue ver que a gente pode, ao invés de mostrar a biblioteca do usuário, a gente pode mostrar a câmera. Então, ele pode tirar uma foto. E também tem um álbum chamado Saved Photos Album. Então, ele consegue ver o álbum de fotos salvas pelo usuário, tá bom? Então, o que a gente pode fazer agora é mostrar a câmera para o usuário, certo? Então, se ele quisesse tirar uma foto na hora mesmo, ele pode usar, tá bom? Infelizmente, no Xcode, no simulador, a gente não tem a câmera, certo? Então, se a gente tentar rodar isso aqui, vamos ver o que acontece. Ele vai quebrar o aplicativo, tá bom? Mas isso acontece só por causa do simulador, tá? Se vocês tentassem num device real mesmo, ia dar certo, ó. Tá vendo que ele tá falando aqui, ó, Source Type 1 not available. Então ele tá falando que esse Source Type que a gente tá passando aqui não tá disponível. Ele não tá disponível realmente no simulador, certo? Mas no iPhone daria certo, tá? Agora, se vocês quiserem ser bem crítico mesmo, o que a gente poderia fazer é um if aqui para ver se esse source type está disponível. Então a gente poderia chamar UI Image Picker Controller .isAvailable, se não me engano, aqui, isso. Então a gente consegue passar essa opção e aqui a gente conseguiria ver se esse está disponível ou não.
tá? Então vamos fazer um print aqui para ver se está disponível ou não. Então aqui ele diria que está disponível. Então a gente pode botar um else aqui e dizer que não está disponível. Certo? E aqui a gente sabe que não dá certo, né? Mas só para título de curiosidade, vamos rodar isso aqui para ver como é que fica o nosso print aqui no console, tá bom? Então vamos lá, cadastro, seleciona uma imagem, ele já mostra pra gente que não está disponível, então a gente sabe que na câmera não está disponível pra gente mesmo. Beleza. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, que nem eu falei pra vocês, se a gente fosse colocar a câmera aqui, a gente teria que se prestar atenção com relação à privacidade do usuário. A gente não pode simplesmente acessar a câmera do usuário, certo? Então a gente tem que ir lá no nosso info.plist e adicionar mais uma opção aqui, que é de privacidade também, mas para o uso da câmera. Tá? Então vamos selecionar essa opção aqui, ó, Privacy Camera Usage Description. Então a gente precisa colocar uma string aqui também, falando precisamos acessar sua câmera para tirar uma foto para seu perfil. Beleza, então com isso a gente vai conseguir acessar a câmera no iPhone quando a gente tiver acesso, certo? Então beleza. Bom, com isso a gente já consegue fazer a maioria das coisas que a gente precisa para selecionar a imagem para o usuário, certo? Mas o que a gente podia fazer também, que é bem legal, é mostrar a opção para o usuário para ele escolher se ele quer a câmera ou se ele quer ver a biblioteca dele, certo? Então, quando o nosso botão de imagem for clicado, a gente pode não mostrar direto esse pop-up para o usuário, mas a gente podia mostrar umas opções para ele selecionar se ele quer a câmera ou se ele quer a biblioteca, certo? Então, para fazer isso, a gente vai usar a mesma coisa que a gente usou aqui no na nossa mensagem. A gente vai usar uma UI Alert Controller, certo? Mas a gente vai passar um outro estilo para vocês. Lembra que aqui tinha dois estilos? Se a gente clicar aqui, a gente vê que tem o Alert, que era o que a gente está usando, mas tem o Action Sheet também. Vamos ver como é que fica esse Action Sheet, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos comentar esse código todo aqui, eu vou selecionar ele todo e apertar Command barra, tá? Com isso a gente consegue comentar todo o código, tá? Vamos criar um alert novo, UI Alert Controller, vamos passar um título aqui, na verdade, vamos passar um título aqui, vamos passar app de login, e vamos passar uma mensagem, selecione uma opção. E aqui, em vez de alert, vamos passar action sheet. E vamos apresentar isso também, certo? Então, vamos apresentar com animação e vamos passar new aqui, porque a gente não precisa saber quando essa view controller foi apresentada. Então, vamos ver o que acontece quando a gente clicar em selecione uma imagem. Olha, apareceu aqui por baixo pra gente. Notem que apareceu por baixo, não por cima, né? Então, essa é a diferença. Mas tem outra diferença também. Além de ele ocupar toda a tela, as opções de botões que a gente coloca aqui, eles aparecem diferente, tá bom? Então vamos colocar um botão aqui para selecionar a imagem da biblioteca e selecionar a câmera, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar um botão de câmera. UI Alert Action. Vamos passar um título aqui, que vai ser câmera. Estilo, vamos passar esse default aqui mesmo. E aqui a gente pode tratar esse handler dessa vez, por causa que quando o botão de câmera for apresentado, bom, aí a gente vai querer chamar o nosso picker aqui passando câmera, certo? Então vamos, em vez de passar new aqui, dessa vez a gente quer saber quando o botão for clicado, certo? Então vamos apertar Enter, tá? Aqui a gente tem a opção de selecionar de saber qual botão for clicado, tá bom? Mas a gente pode apagar tudo isso aqui e passar simplesmente underline, porque a gente não quer usar esse valor, tá bom? Então a gente pode só passar underline. Mas aqui nesse code, aqui a gente tem acesso quando o botão de câmera for clicado, tá? Então vamos botar por enquanto só um print aqui, para a gente saber, botão de câmera clicado, certo? Agora vamos adicionar esse botão no nosso pop-up, no nosso alert aqui, tá bom? Então vamos botar camera button. E vamos rodar para ver como é que ele fica agora.
Ah, agora aparece essa opção aqui pra gente, né? Então, ó, nota que se a gente clicar fora, nada acontece, tá? Mas se a gente clicar no botão de câmera, aparece aqui pra gente o nosso print, falando que o botão de câmera foi clicado. Beleza, vamos continuar. Vamos fazer mais um botão aqui, mas dessa vez vai ser o botão para a biblioteca. Então, eu vou selecionar todo esse código, vou dar um espaço aqui e vou chamar de library button, tá? E aqui vamos chamar de biblioteca defaults. E aqui vamos falar botão de library clicado, tá bom? E aqui vamos adicionar o nosso botão novo. E vamos rodar para ver como é que fica. Se a gente clicar em cadastro, selecionar uma imagem, agora aparecem essas duas opções para a gente. Então agora a gente consegue dar essa opção para o usuário, certo? Quando a gente clicar em botão de biblioteca clicado, ele mostra o nosso print aqui, certo? Se a gente clicar em câmera, mesma coisa. Mas a gente não tem um botão de cancelar, então vamos fazer isso. A gente também não consegue nem clicar fora. Então vamos criar um botão de cancelar aqui, tá bom? Cancel button. UI alert action. Passar o título cancel, cancelar, aliás. Opção, vamos botar esse cancelar. E a gente não quer saber quando o botão de cancelar for clicado, a gente não interessa pra gente, a única coisa que a gente quer é dar uma opção pro usuário de esconder a tela, tá bom? Então esse botão vai fazer exatamente isso. E vamos adicionar esse botão no nosso alert também. Pronto, agora vamos rodar para ver como é que fica. Muito bom, notem até que por a gente ter passado um estilo diferente aqui, que esse estilo é o de cancelar, ele já fica até mais desgrudado aqui do resto do nosso alert aqui, certo? Então ele já tem um estilo um pouco diferente, tá bom? E notem também que só de botar um botão de cancelar já possibilita que a gente clique fora do nosso alert e ele já esconda pra gente. Então isso é bem legal. Então se a gente clicar no cancelar, ele some, não faz nada. Mas a gente sabe quando os botões que a gente quer forem clicados, certo? Muito legal. Então agora o que a gente pode fazer é a ação correta. Em vez de simplesmente botar um print aqui, a gente pode colocar a ação que vai ser realmente apresentar a biblioteca para o usuário, certo? Então eu vou selecionar essas coisas aqui, selecionar tudo e vou clicar no meu teclado em Command barra para tirar o comentário, tá? Então eu vou recortar esse aqui com Command X e vou colar aqui na câmera e na biblioteca de fotos, tá bom? Então quando a câmera for selecionada, eu vou querer passar aqui, em vez de Photo Library, eu vou querer passar a câmera. A gente sabe que vai dar problema aqui no nosso simulador, né? Mas num iPhone real mesmo, a gente faria assim, certo? E aqui a gente faria Photo Library mesmo, tá tudo certo, tá? O que ele tá falando aqui pra gente? Que a gente tem que passar um selfie aqui, tá bom? Então o que acontece? Às vezes num bloco de código, quando a gente recebe uma notificação, alguma coisa assim, ou quando um botão for clicado fora, assim, a gente tem que usar selfie aqui, certo? Então mais pra frente eu explico isso pra gente, mas só vamos seguir com o que o Xcode tá falando pra gente, tá? Então coloque em selfie aqui, ponto, e vai dar tudo certo, tá bom? Então beleza, vamos rodar isso aqui para ver como é que fica. Quando a gente clicar em cadastro, selecionar uma imagem, agora a gente tem essas opções. Se a gente clicar em biblioteca de fotos, mostra pra gente, perfeito. Se a gente clicar em câmera, a gente sabe que vai dar problema, né? Então não vamos nem clicar, mas no iPhone real a gente saberia como fazer, certo? Beleza. Agora o que a gente pode fazer é finalizar o nosso cadastro aqui, né? Então a gente estava fazendo o cadastro do nosso usuário, só que faltava a imagem para ele também, né? Então o que a gente pode fazer é criar uma propriedade a mais no nosso usuário que vai ter uma imagem, certo? Então vamos aqui no nosso usuário. Como que eu fiz isso aqui? Não é só clicando no user, a gente tem que selecionar o command no nosso teclado e vocês notem que já fica até um pouco mais diferente aqui, certo? Então vocês clicam command no seu teclado, clicam no user e cliquem aqui em Jump to Definition, ele vai direto para a nossa classe, tá bom? Então vamos criar uma imagem, aliás a gente já tinha criado essa imagem aqui e passado como opcional, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode incluir no nosso init ou então simplesmente usar essa variável mesmo e, bom, a gente pode definir aqui agora
já que a gente está mudando um pouco o nosso aplicativo, né? No nosso aplicativo de exemplo, ele não tinha esse cheat aqui nele, ele simplesmente mostrava pra gente direto a biblioteca do usuário. Então a gente fez um pouco a mais, que é legal, tá? Então vamos aproveitar que a gente está fazendo um pouco a mais e vamos dar a opção do usuário se ele quer selecionar ou não a imagem, tá? Então notem que a gente estava conseguindo aqui no nosso cadastro seguir o cadastro sem precisar selecionar uma imagem, né? Então a gente pode dar essa opção para o usuário. A gente poderia fazer um outro if aqui, um outro guard aqui para garantir que ele tenha selecionado uma imagem, tá? Então a gente poderia fazer assim, lá no Image View a gente tem a propriedade Image e ela é opcional de imagem, né? Então a gente poderia fazer um guard let image equals imageview.image else e apresentar um pop-up aqui dizendo que ele tem que selecionar uma imagem, tá? Mas vamos fazer que não é obrigatório selecionar uma imagem aqui, tá? Então a gente pode dar essa opção para o usuário. Se ele quiser, ele seleciona uma imagem, se não, ele consegue seguir o cadastro sem selecionar uma imagem, tá bom? Então vamos deixar assim, tá? E o que a gente pode fazer agora é, se ele tiver uma imagem, a gente atribui para essa imagem aqui, tá bom? Notem que como o imageview.image é opcional, a gente pode simplesmente fazer isso. Caso for new, tudo bem, ele passa new para esse valor. Como ele é opcional também, ele vai saber se virar, tá bom? Agora, caso tenha uma imagem, passa para cá também, e não vai ter problema, tá bom? E outra coisa, sabe por que o imageview.image é new? Quando a gente começa o aplicativo, ele tá como new, certo? Então, a image view, ela sempre vai ter essa propriedade de image, mas pode ser que ela seja new, pode ser que não tenha nada aqui, que é o caso quando ela é inicializada, certo? Agora, depois que a gente selecionou uma imagem, opa, eu cliquei em câmera. Depois que a gente selecionou uma imagem, vamos lá, biblioteca de fotos, depois que a gente selecionou uma imagem, ela parou de ser new, agora ela tem uma imagem mesmo, tá bom? Então vamos lá, agora que a gente passou essa imagem para o nosso usuário, a gente consegue finalizar o nosso cadastro, tá bom? Então beleza, pessoal. Então beleza, pessoal, por essa aula é isso. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Agora a gente já sabe como selecionar uma imagem da biblioteca do usuário ou da câmera também, tá bom? Então por essa aula é isso. Bons estudos e até a próxima!